acesso a um pacote de recursos onde poderão estar trabalhando com novas funcionalidades dentro do módulo de protocolo. E o que seria isso? Né? De forma simples, todos os processos e documentos, acredito eu, né, se não tiverem, vocês podem me corrigir, mas vocês devem estar trabalhando atualmente de forma híbrida. Processos e documentos, alguns são no sistema, e acredito eu que vocês devem ter alguns processos também que devem estar tramitando dentro da instituição de forma física. Com essa atualização aqui, vocês poderão trabalhar com os processos e documentos em formato 100% digital, porque vão ter até novos recursos inseridos na mesa virtual. Eu não sei se a mesa virtual vocês utilizam com frequência, porque na versão anterior a mesa já era disponível, só não tinha tantos recursos como tem agora. E aí eu vou mostrar aqui alguns recursos interessantes que foram implementados nessa versão nova e que dá a possibilidade de vocês trabalharem com os processos e documentos de forma 100% digital, sem a necessidade mais de criar documento em papel, né, com processos em papel. E eu vou começar aqui agora com as alterações relacionadas ao cadastro de processos e documentos. Sempre que eu estou trabalhando com um processo, o mesmo vale para o documento porque o fluxo é semelhante, tá? Então, as alterações que são visualizadas em processos também equivalem para documentos. E a primeira grande alteração que vocês vão ter, para quem cadastra processo aí, vai ser a inserção de um campo natureza do processo, e nesse campo natureza, quando vocês selecionarem a opção sigiloso ou restrito, caso queiram usar, tá? Porque isso daqui para processo é opcional e documento também, né? Atualmente, na versão de vocês, não sei se vocês lembram, né? Para quem tiver habituado com o cadastro, não aparece a natureza do processo, porque o parâmetro está desabilitado. Como o parâmetro está desabilitado, não aparece para vocês a opção de natureza de processo, só aparece de natureza de documento. E se vocês habilitarem, se a comissão do setor do protocolo optar por habilitar o parâmetro, né, vocês vão ter a possibilidade de criar, no momento da criação do processo, já dizer qual a natureza do processo. Se ele vai ser um processo ostensivo, sigiloso, e agora já teremos também a inserção da nova natureza, que é a natureza restrita, que eu vou falar no próximo slide. Quando o processo ele tiver natureza sigilosa ou restrita, o sistema irá abrir também agora um campo de hipótese legal que até então não existia no CIPAC, né, no modo de protocolo de vocês, na versão que vocês estão usando agora. Então, a hipótese legal é prevista em lei, então já está cadastrado algumas hipóteses legais, caso vocês identifiquem que precisa de alguma outra hipótese, e aí é só entrar em contato com o setor para adicionar, tá? Essa é a primeira alteração. Segunda alteração vai ser a natureza de restrita para processos e documentos, né? Eu coloquei um exemplo aqui de um documento, quando o processo quando vocês estiverem cadastrando, originando um processo ou um documento, se vocês escolherem a opção da natureza restrita, e aí o sistema embaixo, quando vocês selecionarem essa opção, o sistema embaixo vai informar o que aqui significa o restrito. Isso daqui é importante que todos tenham conhecimento, porque quando o documento ou o processo ele é restrito, ele só vai ser visualizado nas unidades que tramitam por chefes, secretários, interessados e assinantes do processo. Ninguém mais vai conseguir visualizar. E isso daqui, às vezes, acaba gerando alguns problemas, né, de visualização. Eu não consigo visualizar o processo restrito ou um documento restrito. E aí isso acontece muito justamente pelo objeto restrito do processo, né, que é justamente para que não seja visualizado por todos, diferente do ostensivo. E assim como no sigiloso, a natureza restrita, ela também vai abrir um espaço para que seja colocado as hipóteses legais. Tem algumas aqui, né, mas existe uma gama de opções, tem bem mais do que isso daqui, e no momento em que o documento está sendo originado, pode ser realizado a seleção dessa hipótese legal para esse documento ou para esse processo. Outra ferramenta que vocês vão ter disponível agora
na verdade até já tinha, mas não era muito usual, é a opção de carregar modelo de documento por unidade. Então, cada unidade, se achar interessante, pode criar o seu próprio modelo de documento. Uma ata, um requerimento, qualquer tipo de documento dentro do sistema pode ser criado agora, né, para a sua unidade. Vão ter os modelos de documento da unidade, específico daquela unidade, e a gente tem o modelo geral, que é esse... O meu cursor do mouse aparece, né, para vocês aqui? Quando eu mexo? Acho que sim. Tá aparecendo, sim. Sim, aparece. Aqui vão ter... Aparece sim. Perfeito. Na hora que vocês forem originar um processo ou um documento, vão ter, não sei se vocês lembram, né, mas vai ter lá são duas opções que existem, que é a opção de escrever documento e a opção de anexar documento digital. Esses dois campos aqui só aparecem quando o documento é um documento escrito, né? E aí vocês têm o modelo geral, que serve para toda o UFSJ, e vocês podem agora carregar o modelo somente da sua unidade. Para carregar o modelo somente da unidade, basta acessar essa funcionalidade aqui, CIPAC. Lá dentro do modo de protocolo vai ter a aba documento, né? E na aba documento vai ter uma funcionalidade chamada modelo de documento. Lá você consegue criar o seu modelo de documento e esse modelo é específico daquela unidade que criou, né? As coordenações, os departamentos, os pró-reitorias que quiserem criar seus próprios modelos podem estar usando agora desse novo recurso. Outra alteração que vai chegar para vocês agora no final do mês é a adição de novos assinantes e solicitação de indicação de assinatura. Além de assinatura de discentes, que não apareceu o ícone aqui ainda, mas vai ter, tá? No final do mês vai aparecer. Vai ter um íconezinho do discente também, onde vocês vão poder selecionar, inclusive, agora discentes, né? Para que sejam signatários de documentos. Além dos discentes, a gente vai ter agora essas duas novas opções aqui, que é a solicitar a indicação de assinante e uma outra chamada grupo de assinantes. Esse grupo de assinantes eu acho que vocês vão usar bastante, porque hoje em dia, quando vocês vão cadastrar um documento ou um processo, vocês têm que sair digitando, inserindo um a um, né, as pessoas que vão, e eu já observei alguns documentos, alguns processos dentro da UFSJ que tem lá 20 assinantes, por exemplo. Com o grupo de assinantes, isso aqui vai reduzir o trabalho, porque basta clicar em grupo de assinantes, e aí o sistema vai exibir o nome do grupo, né? Aí você, sei lá, grupo de coordenadores de departamento, ou de um determinado departamento, grupos de docentes do CCT, alguma coisa do tipo. Vocês podem criar, adicionar, né, as pessoas que irão fazer parte desse grupo, e aí na hora de criar um processo que for adicionar o assinante, basta selecionar grupo de assinantes, selecionar a opção do nome, né, sei lá, coordenador dos departamentos, e aí o sistema já vai preencher automaticamente todos os coordenadores que foram cadastrados lá como assinantes desse grupo, né, e aí pode criar quantos grupos acharem interessantes, né, isso daí dá uma otimizada no momento em que for criar um processo ou um documento que ajuda, né, dá uma diminuída no trabalho de sair adicionando pessoa por pessoa. Além do grupo e dos discentes, a gente vai ter também um novo recurso chamado solicitar indicação de assinante, que se você clicar nessa opção aqui, o sistema vai abrir uma tela para que você diga qual é a unidade. Se você disser qual é a unidade, o chefe da unidade vai ter que indicar alguém para assinar esse documento. Então, na prática, é assim que vai funcionar o recurso de solicitar indicação de assinante. Foi no cadastro de um processo de um documento, clicou em solicitar indicação de assinante, o sistema vai abrir uma tela onde você vai poder digitar as unidades. Quando você digitar a unidade, sei lá, reitoria. Aí quando você digitar lá reitoria, o chefe da reitoria vai ter que indicar alguém para assinar esse documento. E aí vai cair lá o e-mail para a pessoa, dizendo que ela foi selecionada para assinar o documento que o chefe indicou. Aqui são os locais, né, CIPAC, protocolo, aba processo da assinatura. Aí vai ter lá uma opção chamada cadastrar, alterar grupo de assinantes. É lá onde é feito o cadastro dos grupos. E aqui a indicação de assinantes é também na mesma região, lá de assinaturas, vai ter uma região chamada pendentes de indicação de assinantes, onde o chefe da unidade acessa e indica uma pessoa para assinar um documento. Vou mostrar aqui, tirei um print aqui também para mostrar onde é que fica, ó, lá no módulo de protocolo, quando vocês entram vai ter a aba de processos, e aqui embaixo vai ter uma opção chamada
cadastrar / alterar grupo de assinantes. E aí vocês podem ficar à vontade para criar os grupos que vocês acharem interessantes, que na hora de criar o documento ou o processo, esses grupos irão aparecer. Aqui tem uma pequena simulação. Oi? Alguém falou? Espera aí. É que eu tô com uma microfonia aqui. É só para comentar, o Felipe, é que você está mostrando uma área de gestor. Então, tudo isso que você está comentando é um pedido, gente, que caso o gestor, né, ele tem que desenvolver um fluxo para fazer, e esses pedidos hoje serão solicitados no setor de arquivo permanente, que, se eu não me engano, é o Ainder que é o responsável. Aqui está Era só isso mesmo, Felipe. Perfeito. Só uma pergunta, por favor. O que vocês chamam de gestor, está incluído o coordenador de um programa ou não? Não está não. Quem que é o gestor que vocês gestor é o gestor do módulo, é o Ainder. Ah, beleza. Obrigado. Aqui a gente tem um exemplo, né? Eu criei um exemplo, daqui a pouco eu também vou mostrar, né, no sistema, se for o caso, como é feito, né, a criação. Então aqui a gente tem essa funcionalidade, né, depois que eu clico aqui em cadastrar / alterar grupo de assinantes, eu posso criar o nome do grupo e dizer quem são os servidores. Eu vou adicionando os servidores, ele vai criando uma lista, essa lista vai fazer parte desse grupo. E aí, quando eu for fazer o cadastro do meu documento, do meu processo, essas pessoas, quando forem selecionadas esse grupo, né, por esse nome aqui, o sistema vai preencher automaticamente com o nome delas, que foram definidas aqui nessa funcionalidade de cadastrar grupo de assinantes. Depois que cadastra, ele dá, né, aqui a mensagem de sucesso, informando que os grupos foram cadastrados. Então, percebam que no meu grupo aqui tem o Daniel Rocha Gualberto, Maria Aline Barros do Vale e Douglas, né? Então, essas 3 pessoas fazem parte desse grupo que eu criei, chamado Grupo de Servidores. E aí, na hora que eu for criar um documento ou um processo, eu vou selecionar aqui, ó, a opção Grupo de Assinantes, vou informar, né, qual é o nome do meu grupo, no caso aqui, Grupo de Servidores, e aí o sistema vai e preenche aqui, ó, nessa tabelinha assinantes do documento, todas as pessoas que fazem parte do grupo. Nesse meu exemplo aqui, eu estou cadastrando um documento com o próprio Daniel, aí o botãozinho de assinar já aparece para ele. E aqui é a indicação de assinantes. Quando a gente vai fazer o cadastro, né, de um processo ou de um documento, que a gente clica nessa opção de solicitar a indicação de assinantes, o sistema vai colocar um contadorzinho aqui do lado, informando que existem processos com pendência de indicação de assinantes, e aí o chefe da unidade tem que vir aqui é para o chefe da unidade, tem que vir aqui e indicar um assinante. E se ele quiser também pode assinar o documento, tá? Mas a ideia mesmo é de... Já aproveita, né, que já tem um atalho para assinar, mas a ideia mesmo é de indicar. Você seleciona aqui o documento nesse campo, clica no botão indicar assinantes, ou clica aqui nessa setinha verde para realizar a indicação. No meu caso aqui, eu indiquei o servidor Gustavo Henrique Almeida no exemplo aqui, né, para assinar o documento 62/2020. E aí ele segue aquele fluxo normal que eu já mostrei, onde ele vai receber um e-mail, né, dizendo que foi indicado, e ele precisa acessar o sistema e chegar naquela funcionalidade de assinatura de documentos ou assinatura de documentos para assinar esse documento aqui. Credenciais de sigilo. Vocês atualmente usam credenciais de sigilo para documentos. E aqui a gente também tem a possibilidade de usar as credenciais de sigilo para processos, né, bem como documentos. Vai ter para os dois. É um novo recurso, tá? É uma nova funcionalidade que será, né, disponibilizada para vocês no final do mês, onde será possível gerenciar quem são as pessoas que terão acesso aos processos e documentos de natureza sigilosa, né? Então, no nosso exemplo aqui eu estou mostrando somente na aba de processo, mas aqui na aba de documentos vai ter a mesma funcionalidade específica para documentos sigilosos. No momento em que criar, você informa a natureza. Se for sigiloso, somente a pessoa que cadastrou o processo ou o documento vai ter acesso inicialmente. Então, ele cadastrou, né? Então, ele tem acesso ao processo inicialmente, ou ao documento.
A partir da criação, ele precisa indicar quem são as outras pessoas que conseguirão acessar o conteúdo do processo e as informações do documento. E somente ele, a pessoa que criou inicialmente, vai poder fazer isso. Existe, no caso aqui, Daniel, já não é já não é uma específica para servidores, né? É através de um papel, não é específico para chefe, né? É através de um papel, tem um papel específico para isso, que quando atribuído ao usuário, e aí é independente da responsabilidade do usuário, ele poderia fazer isso daí. Então, né? Vocês devem se articular e verificar quais são as pessoas que poderão iniciar processos sigilosos aí, e essa pessoa vai ter a permissão de informar quais são os servidores que terão acesso. Por o protocolo, então, está com aquelas 4 permissões que a gente já trabalha, né? De cadastrar processo, receber, gestor de documento, e agora tem uma de sigilo, é isso? E agora tem uma de sigilo, se for para todo mundo, tem que distribuir para todo mundo. Entendi, beleza. No nosso caso aqui, né, nesse exemplo que eu estou ilustrando aqui para vocês, tem um processo aqui sigiloso que eu criei, e o grau de sigilo dele é um processo secreto. Então, quando eu clicar nessa setinha verde, eu tenho que dizer quem são as pessoas e até quando, é opcional, tá? Até quando ela poderá visualizar o meu processo. Se não colocar nada aqui nesse campo data de vencimento, essa pessoa ela conseguirá ver esse processo sigiloso para sempre. Se você marcar aqui a opção credenciais de documento, a pessoa que você adicionou aqui também conseguirá visualizar os documentos desse processo sigiloso, certo? E isso vale também, né, para o documento. É o mesmo fluxo. Você vai, seleciona o documento e diz qual é a pessoa, e a partir daí, essa pessoa vai ter acesso. Se essa pessoa não for adicionada, ela ou qualquer outra pessoa que tentar visualizar, o sistema não vai deixar, ele vai bloquear as informações do processo, as informações sigilosas. Nesse caso aqui, esse processo 5371 só pode ser visualizado pelo Daniel e pelo Gustavo, e o Gustavo só vai poder visualizar até dia 7, depois ele não visualiza mais. Caso precise, né, que o usuário que foi selecionado como credenciado precise visualizar numa data posterior, basta adicionar novamente, né, remove aqui e adiciona novamente. Então é bem flexível isso daí, vocês podem estar adicionando e removendo pessoas com credencial para acessar os processos de documentos sigilosos a qualquer momento. Vamos lá agora para fluxo de processo. Percebi que vocês não usam, até onde eu percebi que vocês não... Até onde eu visualizei, na verdade, né, o fluxo de vocês não usam muito o fluxo de processo. Mas já existe, é bem antigo, né, esse recurso de fluxo de processo. Precisa também de um papel específico para que uma pessoa crie os fluxos. O que não existia na versão anterior de vocês era a possibilidade de retirar um processo de um fluxo. E isso agora foi inserido. Então, a partir dessa atualização, vocês vão ter a possibilidade de iniciar um processo em fluxo e retirar esse processo de um determinado fluxo. Então, eu tenho lá um processo de, sei lá, aposentadoria compulsória, deve passar por um departamento e depois por uma pró-reitoria de gestão de recursos humanos, alguma coisa do tipo. Então, quando chegar em uma dessas unidades, né, dando um exemplo aqui, se quiser tirar esse processo do meio desse fluxo, já que numa tramitação com processo em fluxo, o sistema obriga você a direcionar um processo para determinada unidade, vai ter agora a possibilidade de clicar nesse botãozinho aqui, ó, e retirar, né? Então, nesse caso aqui, eu estou em uma unidade onde o meu processo está agora. Esse meu processo 5373, ele, nesse fluxo que eu criei, nesse fluxo fictício que eu criei, ele deveria ser direcionado lá para o NTI, onde Daniel está. Só que nesse momento aqui eu estou acho que eu estou na pró-reitoria, se eu não me engano, ou na reitoria. E com esse processo em fluxo, quando alguém for tramitar o processo, ele vai obrigar a enviar para o NTI, por exemplo, né? E nesse caso eu posso retirar ele desse fluxo, clicando nessa setinha marrom aqui, dizer o porquê eu estou retirando do fluxo e confirmar a operação. Quando eu confirmar essa operação, aí o processo fica na minha unidade, mas eu vou ter a possibilidade de enviar esse processo para qualquer outra unidade que não seja o NTI, que era inicialmente a unidade do meu fluxo. Tranquilo até aí, pessoal? Unidade para tramitação externa. Aqui sim, aqui vai ser bem específico, tá, Daniel? Nesse caso aqui é um recurso que eu adicionei logo já para
mostrar que é relacionado ao PEN. Existe uma funcionalidade, isso aqui seria interessante, inclusive, eu acho que é o Aender, né, está participando, que é uma funcionalidade onde você vai informar quais são as unidades da UFSJ que terão associação com o PEN para poder enviar processo para fora da UFSJ. Né? Então, vocês conseguiriam, né, sei lá, geralmente na UFRN tem, acho que são 2 ou são 3, não sei, geralmente era o gabinete da reitoria, por exemplo. Cadastra o gabinete da reitoria ou a própria reitoria, e essa unidade recebe o processo e tramita para uma unidade externa que também esteja associada ao PEN, tá? Então, a gente só consegue enviar para outras instituições que também estejam associadas ao PEN. E aí, nessa funcionalidade, a gente consegue cadastrar as unidades que terão essa permissão. Não estou dando um exemplo aqui da UFRN, que é 1 ou 2, 3 unidades, mas podem... vai existir, né, uma configuração inicial para fazer em relação a essas unidades, e com isso, a unidade conseguirá enviar o processo para lá. No caso, se eu quiser transmitir, enviar, por exemplo, para uma IF, aí eu tenho que mandar para o gabinete primeiro, o gabinete mudar para IF, é isso? Exato. Ou cadastrar a unidade já como configurar essa unidade já para que ela consiga fazer isso. Mas tem que estar apta no PEN também. Eu tenho que cadastrar nos dois lugares. Também. Tá. Você só consegue mandar para o IFES, por exemplo, nesse exemplo que você deu, se o IFES também estiver conectado ao PEN, se o sistema de protocolo deles também estiver conectado no PEN. Não, perfeito. Um IFES, ou até mesmo o MEC, ou qualquer outro órgão que esteja cadastrado. O MEC já está, o MEC eu já sei que está. E existe também um conjunto de universidades que já estão, bem como outros órgãos aí federais também já estão. Se eu não me engano, tem até órgãos estaduais e municipais que estão conectando seus sistemas de protocolo ao PEN para que todo mundo consiga ter essa flexibilidade, né, no envio de processos. Aí o primeiro passo seria esse, né, que é cadastrar as unidades que poderão fazer essa tramitação. Vai existir um repositório, isso aqui faz parte da configuração, que será trabalhada depois com o pessoal, o Davi, a comissão. Mas eu só ilustrei que a gente já está quase concluindo essa configuração aqui, a gente já fez o envio, tá? Inclusive, Daniel, para o sistema lá do SEI, a gente já enviou para o SEI para fazer os testes. Já chegou, a gente já conseguiu enviar lá no ambiente de homologação do governo. E como é que aconteceria? É bem simples, né? Depois que a configuração é feita, basta vir aqui naquela funcionalidade de registrar a saída. Observação, só conseguirá realizar tramitação externa de documento eletrônico, de processo eletrônico, perdão. Então, acredito eu, né, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, com essa atualização, acredito que vocês vão querer trabalhar com tudo 100% eletrônico, né, porque para tramitação externa só vai funcionar se o processo for eletrônico. Para identificar se um processo é eletrônico, ele fica com esse símbolo aqui, ó, é uma nuvenzinha com papel. Nesse símbolo, esse símbolo aqui indica que o processo é um processo eletrônico. E aí, na hora de fazer o envio, vai aparecer, se a sua unidade for uma unidade que tramita para fora da UFSJ, vai aparecer aqui a opção órgão externo. Quando você clicar aqui em órgão externo, vai liberar aqui a forma de envio, e aqui tem que ser eletrônico. Então, essas duas opções precisam estar selecionadas, e aqui vai ter uma opção aqui onde você seleciona o órgão externo. Esse caso aqui, eu estou selecionando essa unidade, que é a unidade do governo lá para a gente fazer os testes de envio, que é a Secretaria Especial de Desburocratização. Existe uma hierarquia lá de umas unidades que a gente faz a configuração. Essa daqui é uma das que eu fiz o envio para testar. E aí basta clicar em enviar e pronto. Os trâmites, o sistema envia, né, essa mensagem, ele exibe essa mensagem em verde, tramitação externa de processo iniciada com sucesso. Para consultar o andamento, acesse CIPAC, mesa virtual, categoria processos em trâmite externo. E eu vou mostrar daqui a pouco que lá na mesa virtual você consegue visualizar os processos que estão em trâmite externo a partir da mesa. E uma sugestão para vocês que utilizam o modo de protocolo, chefes e até distribuir, tá, para os secretários e toda a comunidade no geral, se puderem achar interessante, né, se articulem para usar a mesa virtual, porque a mesa virtual ela tem uma interface mais interessante e a maioria das funcionalidades estão centralizadas lá. Inclusive a questão da criação das gavetas
e pastas virtuais só poderá ser feito na mesa. Então, Daniel, inclusive, seria interessante aí reforçar, né, com todo mundo, toda a comunidade, para tentar utilizar a mesa o máximo possível. Centralizar as operações de protocolo na mesa. Perfeito. Vamos sim. E daqui a pouco eu vou dar também uma visão geral, na verdade já é agora, já a visão geral daqui da mesa virtual, para que vocês já se ambientem, né, na utilização da mesa, que é uma interface bem interessante, que a UFRN desenvolveu e que estão tentando, eles também estão em processo de migração, colocando toda a universidade para usar a mesa lá. Ela é separada no seguinte formato, né? Vai ter aqui as abas do mesmo jeito que tem lá no módulo de protocolo. No meu caso aqui tem várias abas porque eu estou com o Daniel tem todas as permissões. Então vai ter aquela aba de processo que existe, tem aqui também. A aba documentos que existe lá também tem aqui. E todas as outras opções, consultas, todos os recursos que existem no módulo de protocolo tem na mesa virtual. E qual é os recursos a mais que tem na mesa e que não tem no módulo de protocolo? Aqui, por exemplo, eu tenho alguns exemplos somente nessa página inicial aqui. Por exemplo, nessa opção aqui do lado direito, eu tenho aqui a gente chama isso aqui de Combo Box, que é onde a gente consegue fazer a seleção das categorias dos meus processos e documentos. Então, por exemplo, eu posso separar os processos pendentes de recebimento na unidade, eu tenho aqui os processos abertos na unidade, tenho os processos que já estão na unidade. Isso daqui é interessante, os processos em trâmite externo, que são os processos que foram enviados para fora da UFSJ, né, digamos, para o MEC da vida ou para alguma outra universidade federal. Os criados pela unidade, arquivados na unidade, os processos sigilosos. Então, eu consigo fazer uma classificação dos processos somente usando essa opção de categorias aqui. Basta selecionar a categoria, ele só me retorna os processos que estão nessas situações. Processos, no caso, ou documentos, né? Aqui embaixo tem a parte de documentos. E, por último, a parte de assinatura e consulta. Mas isso não é Isso daqui é só o primeiro recurso que a mesa já disponibiliza. Eu tenho um recurso bem interessante aqui, que seria a opção de vocês guardarem os processos e documentos eletrônicos em gavetas e pastas. E isso é bem bacana. Para organizar, né? Vocês vão ter uma opção de organizar tudo em formato virtual. Aqui do lado esquerdo da mesa, nessa visão geral, ó, tem uma região que aparece quando a categoria de processo selecionado é na unidade, documentos na unidade, aparece também para algumas outras, eu não lembro de todas aqui, mas, por exemplo, processos na unidade, criados pela unidade, arquivados na unidade, e o sistema vai liberar, existem algumas condições, ele libera essa região aqui, do lado esquerdo, e nessa região vocês vão ter a opção de criar as gavetas e as pastas. Basta clicar nessa engrenagem, aqui do lado esquerdo, aí vai ter uma função chamada nova gaveta, e aí você clica nela e você vai definir o nome da gaveta e o nome da primeira pasta da gaveta. Vai ter um botãozinho aqui para criar, e quando você criar, a gaveta vai aparecer aqui nesse campo aqui onde lista todas as gavetas do setor que foram criadas, né? No caso aqui do setor. Criei uma gaveta chamada gaveta 1 e dentro da gaveta 1 eu tenho uma pasta também chamada pasta 1. E aí, como é que a gente faz agora para mover, né, depois que a gente cria? Vocês podem ficar à vontade, né? Cada setor deve ter uma organização interna de pastas e gavetas. Sei lá, de repente tem processos a analisar, ou pode colocar uma pasta lá chamada janeiro, fevereiro. Né? Vocês têm toda a flexibilidade para criar aí a organização do setor em relação a pastas e gavetas e pastas. Depois que vocês criarem todas as gavetas e as pastas, aí é só pegar os processos e documentos e mover para lá. Então, aqui em cima vai ter uma opção chamada mover processo selecionado. Tem que clicar em cima do processo. Quando clica, ele fica verdinho, né? O registro dele fica verde. E aí vai ter uma opção aqui chamada mover processos e documentos. Quando clica nela, o sistema pergunta qual é a gaveta e qual é a pasta que você vai mover o processo. Isso aqui a gente pode fazer, no meu caso aqui só tem um, né? Mas a gente pode fazer para X processos e X documentos. Quantos vocês quiserem arrastar, vocês podem arrastar. Uma coisa interessante da mesa é que os dados gerais do processo de documento é possível ser visualizado somente colocando o mouse aqui em cima. Daqui a pouco a gente vai fazer a ilustração direta no sistema. Se eu só clicar com o meu mouse aqui em cima, eu já consigo ver as informações gerais
de uma forma bem rápida do meu processo ou do meu documento através da mesa virtual. Cliquei no botão de mover, vou informar para o sistema qual é a gaveta, qual é a pasta de destino. Percebam que isso é separado por categoria. Então, aqui nas categorias de processos na unidade, eu vou mover para a gaveta 1 e para a pasta 1, até porque eu só criei ela. Então, só tenho ela para mover e só tem um processo também aqui na simulação que eu estava fazendo. Cliquei aqui no botão mover processo. O sistema coloca umas etiquetas nos processos informando qual é a pasta e qual é a gaveta. Então, se vocês observarem aqui, esse meu processo ele tem agora uma etiqueta dizendo que está na gaveta 1 e na pasta 1. E para todos os processos, né, e documentos que vocês fizerem isso, vai aparecer aqui essa etiqueta informando qual é a pasta e qual é a gaveta de forma rápida, virtual, né? E aqui tem o íconezinho do processo eletrônico, né? Como vai trabalhar 100% eletrônico, ele fica com esse ícone aqui do lado. Além da criação, né, das pastas e gavetas, é possível editar o nome, excluir pasta, limpar a pasta, e aí vocês têm toda a flexibilidade para criar, remover, mover os processos e documentos para as pastas e para as gavetas que vocês acharem interessante, tá? Tem toda essa flexibilidade, eu posso limpar minha pasta e os processos voltam, né, para essa região inicial aqui, da classificação do processo que foi selecionada. Perdão, a classificação na categoria, né? A categoria aqui, ó. Eu estou em processos na unidade. Se eu limpar minha pasta, o sistema vai pegar todos os processos e vai jogar de novo aqui nessa região de processos na unidade. E aí eu posso ir movimentando eles para qualquer pasta e qualquer gaveta que eu achar necessário. Então, basta os setores se organizarem em relação a isso, criar sua estrutura de pastas e gavetas e acondicionar, né? Alocarem os processos para lá. E documentos também. Outro recurso legal que vocês vão ter agora, a partir do final do mês, ciência de processo. O que é a ciência de processo? É você solicitar que alguém fora da sua unidade consiga avaliar o processo, analisar o processo. Então, a partir disso, vocês vão ter agora esse novo recurso, onde o processo não vai precisar estar em um setor para que aquela pessoa consiga fazer uma análise dele. A análise seria aqui no sistema visualizar as informações e adicionar um novo documento. Você pode solicitar a ciência desse processo, né? Então vai ter aqui teremos aqui um botão solicitar a ciência de processo. Precisa primeiro selecionar o processo, depois clicar no botão de solicitar ciência, e quando fizer isso, o sistema direciona o usuário para que ele diga quais são as pessoas, né, quais são os usuários do sistema que poderão fazer uma dessas duas operações aqui, que seria permitir acesso restrito, né, se for um processo restrito, essa pessoa de outro setor não vai conseguir visualizar, por causa da natureza restrita. Com a ciência de processo, ele habilita e ela vai conseguir visualizar as informações do processo. E eu também posso pedir para que ele consiga adicionar novos documentos nesse processo. Com isso, a pessoa que foi solicitada a ciência vai ter a permissão de adicionar novos documentos nesse processo, independente da unidade em que ela esteja. Isso é usado pelo FRN para aquela operação de distribuição de processo, né, onde você vai, pega o processo, solicita a ciência de várias pessoas que têm relação com esse processo e essas pessoas vão conseguir adicionar os seus despachos, por exemplo. Ou algum outro documento que seja necessário naquele processo. Basta adicionar aqui as pessoas, né, pode ser uma ou mais, e confirmar aqui a solicitação. Uma vez que foi solicitado, a pessoa vai receber uma notificação e ela vai precisar declarar a ciência desse processo. Para que ela consiga declarar a ciência de um processo, ela vai ter que ir na mesa virtual, por isso que eu estou enfatizando aqui o uso da mesa. Existem a maioria das funções que estão sendo implementadas recentemente pelo FRN estão sendo centralizadas na mesa. Eu até arrisco a dizer que no futuro talvez o módulo suma e fique somente a mesa, né? Não exista mais o módulo e fique disponível somente a mesa virtual, e lá, porque lá já é possível fazer todas as operações, né? Então, uma vez que eu solicitei a ciência, a pessoa vai receber uma notificação e ela vai acessar a mesa usando a categoria ciência em processos. Quando ela acessar essa categoria aqui, o sistema vai listar aqui em cima, na região esquerda, superior esquerda,
os processos pendentes de ciência, consciência declarada e consciência solicitadas. Os pendentes de ciência são aqueles que a gente solicitou e a pessoa não declarou ainda. Então, a pessoa precisa vir aqui, vai ter uma lista, né, de processo, caso ela seja solicitada a dar ciência. Ela seleciona e vai ter aqui uma operação de declarar ciência de processo. Pode ser aqui, nesse botão aqui, ou nesse olhinho aqui em cima. Aqui, nessas duas operações, vocês conseguem declarar ciência. Quando vocês declararem, aí o processo ele vem para essa região aqui de ciência declarada, e aí vocês conseguirão fazer ele vem para cá, né, com ciência declarada, e vocês conseguirão adicionar novos documentos, gerar PDF, visualizar anotações do processo, que é outro recurso bem legal que eu vou mostrar daqui a pouco, e visualizar, né, as informações do processo. Se for um processo restrito, por exemplo, nesse caso aqui tudo bem, que é um processo ostensivo, então eu conseguiria visualizar mesmo de qualquer unidade. Mas se for um restrito, você só vai conseguir visualizar se for da unidade que produziu, chefe da unidade que produziu, e se tiver ciência declarada em processo. Além dos chefes, também das unidades por onde esse processo tramitou. E os interessados. Tem essas 3 condições. Aí aqui eu estou com ciência declarada de processo, eu vou conseguir, por exemplo, adicionar um despacho nesse processo, mesmo que o processo não esteja na minha unidade. Marcar processo como concluído. Recurso novo também, legal, porque é utilizado para que os usuários do setor não fiquem pegando, né, processo para analisar sem saber se já foi concluído ou não. Então vai ter agora um recurso, onde vocês podem clicar aqui nesse Vzinho, e aí o sistema marca o processo como concluído, a pessoa que está visualizando o processo, ele fica com esse Vzinho verde. Já viu que o processo está concluído, então nem precisa analisar ele. Ou se quiser, até pode, né? Ele pode visualizar as informações, mas é uma forma de organizar, né, os processos da unidade e indicar para outra pessoa que aquele processo já foi analisado, sem ela precisar entrar em contato com a pessoa para dizer, você já olhou o processo tal, não sei o que, não sei o que. Então já tem aqui uma opção onde você marca ele e a pessoa que está entrando na mesa já consegue visualizar que o processo já foi analisado por uma pessoa, já está concluído. Adicionar responsáveis do processo. Outro recurso na mesa para que vocês, de forma fácil, né, identifiquem os responsáveis por determinado processo que chega lá, que está na unidade de vocês. Então, basta clicar nesse botão aqui, que tem um bonequinho com o mais, né? Primeiro seleciona, tá? Sempre vai ter essa questão de selecionar o processo. Sempre que selecionar ele fica verde. Aí clica nesse botão aqui. E aí vocês vão e informam quais são as pessoas responsáveis pelo processo. Quando vocês informarem, né, e confirmarem, aí vai aparecer aqui, uma coluna chamada equipe, e aí aparece a foto da pessoa que é responsável por esse processo. Que pode ser um ou mais. Anotações em processo é um novo recurso também, onde vocês vão poder criar, né, anotações relacionadas a esse processo, uma espécie de rascunho do processo, para que quem está olhando o processo consiga ter acesso a essa informação sem precisar visualizar o processo como um todo. Às vezes é alguma informação de pendência, alguma coisa do tipo. Um rascunho mesmo que você quiser adicionar no seu processo, você também consegue. Principalmente se você for o responsável por ele, por exemplo. Pode vir aqui, seleciona o processo, né? Tem um botãozinho aqui, 3 riscozinhos. E aí ele abre esse menu de opções, esse leque de opções aqui. Aí vai ter aqui uma funcionalidade chamada cadastrar / visualizar anotações. E aí você vem, cria o texto. Existem 3 formatos de visualização para esse texto. Exige o público, onde todo mundo visualizará essa anotação que você fez. Restrito à minha unidade, onde somente as pessoas da sua unidade conseguirão visualizar o texto do processo. E o particular, onde somente você conseguirá visualizar essa anotação. Alguma pendência, alguma coisa que você quiser colocar aqui no texto, basta cadastrar. Pode ser uma ou mais anotações. E quando você fizer isso, ele coloca aqui embaixo o histórico das anotações que você criou. Então, por exemplo, Daniel Rocha, dia 5/8/2020, criou aqui essa anotação, essa nota, que é uma nota pública, dizendo qual é a anotação para visualização rápida. Eu escrevi qualquer texto. Ele criou, né, aqui essa anotação,
E quando um processo tiver uma anotação, pública ou não, né, ou restrita à sua unidade ou particular, o sistema coloca mais um ícone aqui, esse papelzinho aqui, informando que existe uma anotação. Então, se o usuário repousar o mouse aqui em cima desse papel, o sistema mostra as anotações desse processo. Outro recurso legal é a possibilidade de adicionar documentos em lote agora. Na versão de vocês atualmente, vocês conseguem adicionar, se forem anexos, né, documentos anexados, um por vez. Aqui agora vocês terão a possibilidade de adicionar vários de uma vez, no máximo 10, tá? Existe um limite aqui. Quando você clicar nessa operação, né, vai ter aqui três risquinhos, né? Você clica e vai ter aqui uma opção chamada adicionar documento. Você ainda pode adicionar um documento existente no sistema, você pode adicionar um novo documento ou adicionar novos documentos em lote. Seria em grande quantidade. Grande quantidade não, porque o sistema tem um limite, na verdade. Ele permite aqui que você insira no máximo 10 documentos, tá? Tem uma opção aqui chamada quantidade de documentos. Quando você clicar aqui, ele lista a quantidade de documentos que você quer inserir no processo e o máximo que ele aceita são 10. Então, quando você adicionar os 10 documentos aqui, ou 5, ou quantos você achar interessante, o sistema vai criar uma tabela aqui e você vai informar qual o tipo do documento, a data do documento, a data de recebimento, tipo de conferência, número de folhas e a natureza desse documento. E aí tem a opção de remover, né, caso tenha inserido com algum erro, quiser remover, pode. E você clica aqui também para adicionar um assinante. É o mesmo procedimento da funcionalidade de adicionar documento, só que aqui você adiciona vários de uma vez. No meu caso aqui, adicionei dois documentos anexados, né, e ele fica com esse símbolo do clipe aqui, que significa documentos anexados. A partir da adição, eu também posso adicionar novos documentos, eu posso movimentar o meu processo, né? Tem uns atalhos aqui que o sistema exibe para o usuário depois que ele faz essa adição, né, dos documentos em lote. Recurso legal que é utilizado para alteração de natureza. Hoje em dia, a natureza de um processo você não consegue alterar no sistema. Até nas versões mais atuais, a natureza de um processo não é possível de ser alterada. Mas a natureza de um documento, agora vocês terão esse recurso, né, e vocês conseguirão realizar a alteração da natureza de ostensivo para restrito e de restrito para ostensivo. Vai ter aqui uma opção onde vocês clicam em cima, né, do processo. Quando vocês clicarem em cima mesmo desse link, isso aqui é um link, esse número do processo, o NUP do processo é um link aqui na mesa virtual. Quando vocês clicam, aí o sistema direciona para uma tela onde vocês conseguem visualizar todas as informações do processo. Os documentos do processo, os dados gerais, a movimentação dele, se tem processo acessório, se existiu alguma ocorrência nesse processo, e o histórico de alterações desse processo, né, que seria alguma operação que aconteceu com ele, por exemplo, um desentranhamento. Se acontecer um desentranhamento, o sistema registra aqui no histórico, né, que aconteceu um desentranhamento feito por uma pessoa tal, no dia tal e na hora tal. Mas a alteração da natureza é feita aqui nessa região de documentos. O sistema lista os documentos, você seleciona, quando você selecionar ele fica verde, e aí vai ter aqui um cadeado na região superior do documento. Quando você clicar aqui, aí o sistema tem um preview aqui do documento. No meu caso aqui é um documento PDF, ele tem um preview, e eu tenho aqui um cadeado. Se eu clicar nesse cadeado, eu consigo tornar esse meu processo restrito. Quando eu clico, o sistema direciona para essa janelinha aqui. Ele diz que a natureza vai ser restrito e ele pede qual é a hipótese legal da alteração, né, dessa natureza, já que ele vai se transformar num documento restrito. E aqui eu coloco alguma observação e confirmo a operação. O pessoal tá tão calado. Vocês estão... Tá aí, Daniel? Estão me ouvindo? Estão, né? Estamos sim, Felipe. Ah, perfeito. Quando eu
clico no cadeado e torno o meu processo restrito, ele dá a mensagem de sucesso, e aqui vai existir agora uma tagzinha, né, um rótulo informando que o meu documento, agora é um documento restrito. E do mesmo jeito eu posso fazer, se eu quiser transformar ele em ostensivo, também nesse cadeado agora ele fica um cadeado aberto, clico nele, transformo também em ostensivo. Eu posso fazer essa operação para ostensivo restrito, restrito ostensivo, tá? Não entra no sigiloso. Perfeito. Essa daqui seria as alterações, tá, pessoal? Os recursos novos que vocês terão acesso aí na mesa virtual. Queria ouvir de vocês aí agora se vocês têm alguma dúvida antes da gente mostrar aqui como operacionalizar isso no sistema, né? Posso mostrar aqui algumas operações dessas aqui no ambiente de testes. Se vocês acharem interessante e quiserem também essa apresentação, vocês podem estar avaliando aqui essa apresentação. Aí lá tem um campo para vocês colocarem endereço de e-mail, e aí eu posso estar enviando esse arquivo em PDF para vocês. Felipe, eu tenho duas perguntas para fazer. Pode ficar à vontade. A primeira que eu fiquei em dúvida quando você estava falando aquela questão de mover os processos. Sim. Por exemplo, se eu excluir um processo sem querer, tem como eu resgatar ele, ou aí eu terei que abrir o processo todo novamente? Porque eu abro o processo assim diariamente, que eu trabalho com promoção docente. Certo. Aí já aconteceu muito assim, que às vezes eu estou cadastrando um memorando, e quando eu já estou no final, para inserir o Eduardo para assinar, ou então para visualizar, para ver se está tudo correto, aí o processo parece que dá uma baixa no sistema e some tudo memorando e fala assim, esse processo já foi efetuado, e aí eu tenho que cadastrar o memorando todo novamente. Aí eu fiquei pensando no caso, se tiver uma exclusão de um processo involuntário, entendeu? Tá, no caso aí, no seu caso seria a exclusão de um documento, né? Porque não existe operação de exclusão de processo no sistema. O que eu estou achando que está acontecendo com você é a sessão está expirando. Se demorar muito tempo para cadastrar um processo, o tempo de sessão expira e aí o sistema é como se não tivesse existido o processo, na verdade, né? Pela questão da demora. Aí o que é que existe, né? E aí, Daniel, se você achar interessante, tem também esse recurso, mas já existia na UFSJ na versão anterior, mas foi comentada. Eu não sei se foi o Luiz que pediu, que é uma funcionalidade chamada abrir processo, que você clica nela e você consegue deixar o seu processo somente com as informações, o processo, digamos assim, um processo oco, né, sem informações gerais. E ele fica lá aberto, e aí você pode ir adicionando os documentos desse processo, e caso a sessão caia, que é o que eu estou achando que aconteceu com você aí, você vai manter ainda os documentos. Isso daí foi desenvolvido justamente porque o pessoal estava demorando muito tempo, né? Tem processo que realmente demora para ser construído, e a sessão caía. Quando a sessão caía, as pessoas perdiam todos os documentos do processo, realmente. Aí a UFRN criou esse recurso para abrir o processo, e aí com o processo aberto você pode ir adicionando seus documentos, seus memorandos, seus despachos, seus requerimentos, atas, qualquer outro processo. Mas a função de excluir processo não existe, tá? Uma vez que o processo ele é criado, ele pode ser cancelado. Aí o cancelamento é através de uma solicitação que precisa ser autorizada pelo chefe da unidade. Ok, porque o meu medo foi isso da gente excluir sem querer. E a outra pergunta que eu tenho nessa parte que você falou de limite de documentos, são 10 documentos. Por exemplo, um processo de progressão, no mínimo, é de 50 páginas, entendeu? Não, mas ali são de documentos. Se você tiver pode ser um documento com X páginas. Você pode adicionar até 10 documentos de 200 páginas, 100 páginas. Entendi. É por limite de operação. Depois você pode voltar lá e fazer mais 10, de 100 páginas ou de 200, né? Entendeu? Entendi. É o limite por operação. Tá certo. Entendi, então. Obrigada. O Felipe. Pois não? Uma pergunta. Estou aqui na mesa virtual, naquela parte de todos da unidade, né?
E Sim. aqui, em todos da minha unidade, tem poucos docentes registrados. Onde eu adiciono todos da unidade? Mais gente na unidade. Mais pessoas na unidade? Isso. Vamos lá na mesa aqui. Lembra que a gente não tá com a versão nova no nosso sistema, não. Essa antiga já tem? Tem não, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. É. Qual é a opção que você tá? Eu estou na mesa virtual, logo que abre, né? Coloco o processo na unidade, aí tem que estar lá todos da unidade. Qual que é a sua unidade, Aí. Ada? É o PPG-PSI, da psicologia. Sem ser por sigla, como é que é o nome dela? Programa de pós-graduação em psicologia. Ah, tá. Porque a sua unidade, então, também ela é essa. Ela não é o seu departamento, não. Não. Mas aí tem poucos docentes, entendeu? Eles são 20. Não, mas eu entendi. É porque, no caso aqui, ele só vai mostrar as pessoas que são responsáveis do processo, tá? Tá aparecendo seu nome aí porque você tá usando, né? Não, deixa eu te explicar. Tá com todos, eu estou aqui processos na unidade, abriu todos os processos que já tramitaram, né? E lá em Certo. cima na barra, todos da unidade, ele não está ligado a um processo específico, é como se fosse todos da unidade. Então eu só tenho 6 pessoas. Inclusive Perfeito. eu nem estou também, nem o coordenador Perfeito. está. Entendi. Aí, a partir do momento que você virar um responsável de um processo, aí verifique se não vai aparecer. No caso aqui, ó, o Daniel aparece, ó, eu estou na mesma situação que você. Ele não aparecia. Aí, quando eu coloquei Daniel como responsável de um processo, ele aparece, ó. Quando eu colocar o Daniel, ele vai mostrar somente os processos em que o Daniel é responsável. Não entendi. Mas assim, por exemplo, você está na tela geral. Isso. Igual você estava aqui no processo da unidade, aparece todos. Você está só com Certo. esse registrado, né? Ou Isso, no não? nome de Daniel só. Não, aí agora apareceu todos que está aí dessa unidade, não é isso? Isso. Aí clica lá no todos da unidade seu. Pronto. Tá vendo? Só tem o Daniel. O meu não. O meu são 6. Aqui eu tenho listado 39 processos na minha unidade. Certo. Ou mais, 39. Isso. Certo. Aí, em tese, na minha cabeça, era para aparecer aqui em cima, no todos da unidade, todos que estão inseridos na unidade, cadastrados aqui na unidade. Eu só tenho 6. Porque a unidade Entendi. Daniel é Daniel, entendeu? Não trata de uma coordenação de programa de pós-graduação. Entendi. Não, mas aqui na unidade do Daniel não tem só o Daniel também não, é porque o Daniel, Não. aqui ele mostra os responsáveis do processo, tá? Então, quando você for adicionando as Entendi. pessoas aí, vai ter essa operação aqui, ó, adicionar responsáveis. Quando você colocar os responsáveis, ele vai começar a aparecer aqui, e aí você pode filtrar, entendi. eu quero somente os processos em que a pessoa é responsável. Aí coloca aqui Daniel, entendi. e aí ele vai me mostrar somente os processos em que o Daniel é responsável. Agora eu entendi que dentro desses 39 processos que eu tenho aqui, só teve como responsável essas 6 pessoas, não teve mais pessoas, não é isso? Exato. Tá aparecendo o nome de entendi. 6, não é isso? Aí? Isso, exatamente. Agora eu entendi. É porque eu achei que, como está escrito em todos da unidade, eu achei que todos que tivessem vinculado à unidade, que eu tivesse colocado, estaria aparecendo o nome deles aqui, entendeu? Não, mas é porque é confuso mesmo. Entendi, eu consegui compreender. Tá, também entendi. Muito obrigado. Mais alguém? Ô, Felipe. Oi. Eu queria fazer uma pergunta, cara, relacionado ao modelo de documento. Perfeito. No caso, quando a gente pode adicionar um modelo de documento, só pelo que eu entendo, ele fica disponível só para a nossa unidade, não é? Existem 2 formatos de modelo de documento. Existe o da unidade e existe o geral da UFSJ. O geral da UFSJ é criado pelo administrador do módulo, que uma das pessoas que eu sei que faz isso é o Aender, talvez tenham outras. Onde ele vem aqui, ó, na opção administração, que não vai aparecer para vocês, porque precisa de um papel específico, e aqui ele tem uma opção chamada templates de documento. Aí ele pode criar aqui, deixa eu ver se tem algum. Ó, por exemplo, tem termo de rescisão. Esse termo de rescisão aqui, quando alguém for cadastrar um processo ou um documento, que carregar, vai aparecer esse documento aqui. Quer ver? Vamos fazer um teste. Eu posso vir aqui na mesa, posso vir aqui processo, cadastrar processo. Eu vou colocar aqui um documento qualquer. Deixa eu botar o 001. Processo qualquer, perdão.
processo eletrônico. Agora é um processo ostensivo. Nessa tela aqui é a tela onde a gente insere o nosso documento, correto? Então, eu tenho lá o termo de... era termo de rescisão, não era? Contrato aí. Tem rescisão de contrato. Pronto, termo de rescisão de contrato. Aí quando eu clicar aqui, ó, escrever documento, que eu colocar em carregar modelo, esse daqui é o modelo geral de toda a UFRN, de toda a UFSJ. Ele carregou, ó, tá aqui meu termo de rescisão. Agora, se eu quiser carregar um termo de rescisão somente da minha unidade, não tem. Então, o que é que eu precisaria fazer? Então, o chefe pode vir aqui, ou delegar para alguém, se for o caso, né? Posso vir aqui na aba documentos, deixa eu ir aqui na mesa virtual para a gente tentar parar de usar o módulo, né? Posso vir aqui em documentos, aí tem aqui uma opção, ó, modelo de documento. Esse modelo aqui é somente para, no caso aqui do Daniel, né? Somente para a unidade do Daniel, que é essa 10.00.10.01, que é o setor de desenvolvimento de sistemas. Ele pode vir aqui, ó, cadastrar um novo modelo. O tipo do documento é o termo de rescisão de contrato, não é isso? Ele pode colocar uma denominação para esse modelo, eu vou colocar mesmo termo. Rescisão. Contrato. Se quiser, pode colocar alguma observação, e aqui entra o texto do documento. Ele cadastra. E aí você pode ir fazendo vários modelos, né? Ó, perceba que ele habilita aqui o botão para cadastrar um novo modelo, e eu posso sair cadastrando vários modelos. Agora, se eu vier na operação de cadastrar processo, carregar o modelo da minha unidade, ele vai me retornar esse modelo que eu acabei de criar. Era o termo de rescisão de contrato. Eu vou escrever documento, carregar modelo da unidade. Então agora, ó, perceba que o termo de rescisão de contrato está aqui. Basta selecionar e aí ele vai carregar o meu termo de rescisão de contrato aqui. O texto, né, do caso do meu modelo. Então perceba que esse termo aqui é diferente desse outro aqui, que é o geral da UFSJ. Então agora vocês têm essa possibilidade, né, de criar o da unidade de vocês e de usar o geral da UFSJ. É porque hoje em dia, atualmente, tem alguns modelos de documentos da UFSJ, o geral, que ele não tem tem esse modelo aí. Então, para criar, quem consegue criar isso é só o gestor, né? No caso o geral é só o gestor do protocolo, mas o da unidade, os chefes podem criar, eu acho que os secretários também vão poder criar. Entendi. Minha dúvida é em relação ao geral. Tem que criar. Se você tiver também, sei lá, de repente está demorando muito o contato, né? Vocês podem criar também um da unidade que seja o atual, e enquanto aguarda o geral ficar pronto. Daniel, bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação ao escrever um documento. Há a possibilidade também de anexar o documento, além de escrever, porque se eu escrevo, há a possibilidade também de anexar o documento que a gente tem na unidade? Existem as duas possibilidades, né? Interessante, inclusive, é que use o Não, eu quero PDF. fazer as duas. Além de escrever o documento, deixá-lo anexado também o que foi feito pela unidade. Há a possibilidade disso? Não, é um ou outro. Você trabalha com um ou outro. Ou ele escrito, ou ele anexado. Se foi até uma questão solicitada na sua primeira informação lá no CIPAC, a primeira que houve, né? Foi, além da gente poder escrever o documento, porque ele sai todo desconstruído, que a gente vai consertando. Existiria também a possibilidade, além de escrever, a gente anexar o documento existente. Foi até solicitado na sua primeira capacitação. A de anexar já existe, tá? Ela já vem aqui. O que não pode é você fazer os dois no mesmo documento, anexar e escrever um. Você não, pode... Sim. Pode dizer. Sim, Daniel. Não, exatamente. Foi na sua primeira capacitação que foi solicitado que, além da gente escrever, o documento já existente na unidade fosse anexado também. Você ficou de pensar nisto, lembra? Foi na primeira capacitação do CIPAC,
que foi solicitar perguntado a você isso. Você falou exatamente, existem as duas possibilidades. Ou eu escrevo, ou eu anexo. Mas foi solicitado, existirem as duas possibilidades. Além de eu escrever, né, que eu transfiro o documento, também anexá-lo. O documento que a gente tem na unidade. Não, mas você consegue fazer o documento. Por exemplo, me dê um exemplo prático aí, porque pode ser, você tem um documento já na sua unidade. Ô, Felipe. Isso, com o meu, Felipe, né, só a minha logomarca. O que a Tânia está dizendo, ela queria escrever o documento e nesse mesmo arquivo ela também anexar, como se fosse um e-mail. Obrigada, Daniel. É isso aí. Entendi. Não, no caso aqui ele não dá suporte. Você pode escrever um e adicionar outro, mas você não pode anexar já no mesmo documento que você está escrevendo, anexar um arquivo, não. Não faz nem muito sentido. E isso não é possível fazer, porque esses documentos, eles vão fazer parte de um processo que gera um PDF. E no PDF não sai no mesmo documento que foi escrito, o anexo, tá? Mas se forem documentos diferentes, aí ele sai. Ô, Tânia, também só para complementar um pouquinho o que o Felipe está dizendo, é porque isso aí é um módulo de protocolo, né? Então, os documentos, os memorandos, eles são feitos para gerar um protocolo. E nós, neste momento que nós estamos vivendo, eu percebo pelas demandas que eu recebo que a gente está usando essa parte, por causa da assinatura, para resolver outros problemas da instituição, né? Porque a gente está no meio muito online agora. Aí é por isso que às vezes a gente esbarra nesses, vamos dizer assim, problemas, porque o sistema não está preparado para eles, né? O foco dessa área que nós estamos estudando é para gerar um protocolo no final de todo esse processo. Sim, Daniel, exatamente isso, porque foi solicitada na primeira capacitação essa possibilidade, né? Além de eu escrever o documento, se é possível também anexar. Existirem as duas possibilidades. O Felipe, no dia, ficou de rever. Como eu já tentei e não foi possível, foi por isso que eu perguntei, tá, Felipe? Tudo bem. Pode ser que eu tenha entendido de forma diferente, então, porque você anexar um documento num documento escrito pode dar, inclusive, problema na geração do PDF desse processo. Seria interessante você deixar ele separado. Sim, e atualmente não existe isso, a possibilidade. Eu até tentei fazer, aí apagou o meu escrito, quando eu fui anexar. Nesse por isso que eu perguntei. editor aqui, ó, você pode fazer, por exemplo, eu quero inserir uma imagem, para você deixar o seu documento escrito bonitinho. Mas você eu quero colocar uma planilha anexada no meu memorando, por exemplo. Isso aí não é interessante, porque na geração do PDF, essa planilha que está anexada não vai aparecer, não. Não, sim, muito obrigada. Eu só queria confirmar, né, porque eu imaginei que fosse acrescida mais esta função, mas o Daniel me esclareceu. Obrigada, viu, gente? Tranquilo. Mas é bom deixar bem separado, tá? Os arquivos do processo, para na hora de gerar o PDF não ter problema na construção do processo. Obrigada. Mais alguém? Vou fazer o seguinte aqui, então, agora, para a gente finalizar. Eu vou mostrar aqui as operações da mesa virtual, tá? Só para a gente reforçar aqui o que eu mostrei nos slides. Então, essa daqui é a mesa virtual, tá? A interface inicial dela é essa daqui. E aí vocês vão ter aqui as opções de... Se vocês estiverem olhando no sistema de vocês, talvez não apareçam algumas opções, tá? Porque eu já estou aqui na versão de teste da versão nova. Aí vocês vão estar... Como vocês estão com a versão antiga, e talvez não apareçam algumas opções aqui. Mas aqui é onde a gente separa nossos processos e documentos por categoria. Então, por exemplo, processos pendentes de recebimento não dado. Se tiver algum, aí ele vai listar aqui. Deixa eu ver se tem. Não tem. Aí, processos na unidade. Se eu clicar aqui, ele vai carregar. E mostrou, tem 2. Aí os 2 são eletrônicos, né? Eu tenho o ícone aqui o ícone que identifica que é um processo eletrônico. Se eu só deixar o mouse em cima, ele já me traz os dados gerais do processo.
Nesse caso aqui, esse processo 5365 é um processo que tem uma anotação. Então, se eu deixar só o cursor do mouse em cima, tá aqui uma anotação feita por Daniel Rocha, e é uma nota pública, né? Então, todo mundo consegue visualizar. Nos meus processos da unidade, eu tenho responsáveis definidos. Ó. É claro que aqui não tem imagem, né? Mas em produção, quando vocês tiverem, vai aparecer a imagem de vocês do perfil do CIPAC. Né? Então, se vocês tiverem uma imagem lá, vai mostrar a foto de vocês aqui. Com o e-mail, ramal de contato e o login. E aí pode ser mais de um, tá? Mais de um responsável. Prazo do processo não foi definido, a natureza do processo está aqui. E quando você clica no... Posso clicar aqui, ó. Simplesmente clicar ó, no meio da tela mesmo, ele seleciona o meu processo, deixando o registro verde e marcando aqui. Eu posso selecionar clicando no meio do meu processo ou clicando aqui nesses botõezinhos. Eu posso mover, né? Vamos ver a operação de mover. Eu tenho aqui, ó, gavetas, né? Aqui eu já tenho duas, é uma a todos e eu tenho uma outra gaveta aqui. Mas se vocês quiserem, podem vir aqui e criar uma nova gaveta. Processos na unidade é a categoria que eu estou agora. Então, se eu mudar aqui a minha categoria, por exemplo, processos criados pela unidade. Aí, processos criados pela unidade, eu posso vir aqui criar uma nova gaveta e a minha categoria vai ser processos criados pela unidade. Então, eu posso organizar em função, as minhas gavetas e as minhas pastas, em função da categoria dos meus processos. Eu vou voltar aqui para processos na unidade, que é onde aparece a maior quantidade de operações aqui, e vou criar uma nova gaveta. Vou botar aqui. Colocar processo em análise, por exemplo. Posso colocar dentro da gaveta, dentro dessa gaveta, eu posso colocar a pasta de processos em análise do mês de janeiro, sei lá. Eu estou inventando aqui. No caso, a gente está em agosto, né? Deixa eu botar aqui, agosto. Eu crio a minha gaveta. E aí eu posso vir aqui agora, ó, seleciono o meu processo e posso movê-lo. Aí, qual a gaveta de destino? Ele pergunta. Aí eu posso vir aqui, ó, processos em análise. Ele vai abrir a minha pasta, eu coloco agosto. E eu posso mover para lá. Quando eu mover, o sistema já vai mostrar, né, os rótulos, dizendo, ó, esses processos aqui estão na gaveta processo em análise na pasta de agosto. E aí vocês podem ir ó, criando as pastas que vocês acharem interessante e movendo, né, para lá, para fazer a organização virtual dos processos de vocês, processos de documentos. A criação da anotação, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, selecionar tem essa opção aqui com esses 3 risquinhos, que é um menu de opções. Quando você clica, ele abre um conjunto de várias outras opções que podem ser realizadas com esse processo. Inclusive a parte das credenciais, se for o caso. Nesse meu caso aqui, ó, eu tenho um outro processo que é um processo sigiloso, que não está em nenhuma pasta. Eu vou, por exemplo, deixa eu fazer o seguinte, pegar isso daqui e mostrar para vocês a operação de adicionar responsáveis. Eu posso colocar aqui o Márcio e a Andressa, por exemplo, também como responsáveis. E aí, ó, agora eu tenho um processo que tem 3 responsáveis. Então aqui ele já mostra, ó, aqui tem a Andressa, tem o Daniel e tem aqui, agora já tá, esse aqui tá com imagem no perfil, já aparece. No caso tá até com a imagem, acho que é do Davi, isso aí, parece que é um Davi. Mas já aparece aqui, ó, a imagem da pessoa. Então fica fácil de visualizar os responsáveis pelo processo já pela imagem, se tiver imagem do perfil no sistema. Deixa eu ver se tem algum... Em ciência, processo em ciência. É outra categoria, que se tiver algum processo com ciência declarada, ciência solicitada, ele vai aparecer aqui, ó, pendentes de ciência. Com ciência declarada é outro filtro que a gente pode estar usando. Aqui eu já tenho um processo com ciência declarada, por exemplo. E aqui com ciência solicitada.
Nesse caso aqui, eu posso vir no meu processo, se eu clicar nele, eu consigo vir aqui no histórico de alterações, e aí eu vou ter também aqui um histórico de ciência. Então, eu consigo visualizar, por exemplo, o que aconteceu em relação à ciência. Tem uma declaração de ciência, foi declarada pela Bárbara e solicitada por Daniel. E aí o Daniel fez a declaração, né? Então, eu tenho todo o histórico também de ciência. Essa operação é bem interessante, caso vocês desejem que uma pessoa de outro setor analise o processo que está no setor de vocês. Nesse caso aqui, o Daniel está aparecendo, somente o Daniel. Aqui ele já deveria ter liberado para todos, esses 3 aqui. E pode ser que tenha também Quem foi que perguntou sobre essa opção de todos da unidade? Qual o nome? Acho que é o Adam. O Adam? Acho que foi o Adam. Aqui ele já, por exemplo, já deveria ter trazido os 3. Aí eu vou dar uma olhada aqui nesse comportamento também, tá? E todas as outras operações, se eu quiser marcar o processo como concluído, basta selecionar, clicar aqui ó, na opção. Vejam que eles tentaram facilitar as operações do módulo de protocolo e centralizar aqui na mesa virtual para tentar deixar o mais fácil possível. Então, com 2 cliques, né, um para selecionar e outro para marcar como concluído, eu já tenho uma operação realizada no processo. Eles tentaram usar o mínimo de cliques possível, né, para que você consiga realizar uma operação mais facilmente dentro da mesa virtual com processos e documentos. Aí do mesmo jeito funciona, se eu quiser, por exemplo, desmarcar, eu não quero mais que ele fique concluído, basta eu vir aqui na mesma opção, desmarcar. Se eu quiser enviar, eu posso selecionar, sim, isso daqui que é bem interessante, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é feito pelo chefe da unidade, tá pessoal? Da unidade que criou o documento, que é clicando em cima, você clica no documento, aí vai ter a região, né, dados gerais de processo, onde ele mostra todas as informações de processo, os documentos do processo. Percebam que essa ata aqui, ela está restrita. Então está aqui a minha ata, foi aquela mesma ata, né, aquele mesmo documento que eu mostrei na apresentação, e aqui eu tenho ó, o botão. Quando eu clico em cima, nem precisa clicar, né, é só repousar o mouse em cima, ele já me dá a opção de tornar o meu documento ostensivo. Era restrito, agora ele está aqui, ó, ostensivo, e todo mundo consegue visualizar. Histórico de movimentação também está aqui. Então, todas as operações que vocês possuem dentro do módulo e no portal administrativo, pode ser centralizado aqui na mesa virtual para facilitar o uso, né, e a atividade de vocês no dia a dia, no gerenciamento dos processos e documentos que vocês têm por aí. Arquivar está aqui, desarquivar está aqui, né? Então vocês têm todas essas operações disponíveis para usar como acharem interessante. Felipe, Pois não. posso fazer uma pergunta? Na verdade, você já está usando esse mesmo sistema aí para fazer aqueles testes da tramitação de processo externo, né, usando o PEN, correto? Correto. Eu queria só para deixar registrado no próprio vídeo, até para fins de documentação nossa mesmo, Sim. só que você mostrasse aonde que é que cadastra, eu vi que você mostrou no slide, mas aí no sistema mesmo, se é na mesa virtual, Tá, onde perfeito. cadastra a unidade externa e aonde tramita, aonde recebe, ou seja, onde que você visualiza essa tramitação de processos externos. Perfeito, perfeito. A criação da unidade é feita pelo administrador do módulo, né? Então vai ter aqui na aba administração uma operação chamada unidades para tramitação externa. Clica aqui. E aí o sistema mostra as que já existem. Tá? Então tem uma configuração. Quem falou foi o Davi, foi? Pela voz, Foi eu. Parece ser o Davi. Pronto. Aí vai ter aqui algumas configurações, né? Que vai estar aqui o repositório, a estrutura organizacional. E aí tem as unidades que a gente já estava usando aqui para fazer a comunicação. Uma das unidades que a gente fez e que está apta, né, que a gente fez a configuração que está apta ao PEN, é a 10.0010, tá? Então essa daqui já está configurada. É a única unidade atualmente aqui no nosso ambiente de teste, Davi, que vai conseguir fazer o envio. Então o que é que eu vou fazer?
eu vou acessar essa unidade aqui e vou realizar um envio e mostrar como é que acontece essa tramitação, tá bem? Tá, joia. Vou mudar aqui para a unidade 10.0010. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar logo um processo que a gente já aproveita e já vê também aqui as funcionalidades do cadastro. Aqui está aparecendo esse parâmetro porque existe uma configuração, né, no SIGAdmin que permite que vocês trabalhem de forma híbrida, que seria com processo eletrônico e com processo físico. Se desabilitar o parâmetro, vocês vão trabalhar somente com processo eletrônico, né? Então, acredito eu que é essa a intenção, né, da UFSJ. Então, quando desabilitar esse parâmetro, essa opção não vai aparecer e todos os processos e documentos que vocês criarem serão eletrônicos. A natureza do processo, que atualmente não aparece para vocês, porque também tem um parâmetro que desabilitou, e todos os processos atualmente na versão da UFSJ são processos ostensivos. O que pode ser sigiloso são os documentos. Aí vocês podem também, né, verificar se vão querer continuar trabalhando assim ou se vão querer liberar também a natureza dos processos. Isso aqui é para a parte de processos com dados judiciais. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, uma ata. Escrever aqui E aqui na opção de adicionar assinantes, eu tenho a solicitação de indicação, que eu posso solicitar para uma outra pessoa ou para um grupo de assinantes. Quando eu clicar em grupo de assinantes, ó, ele já me mostra o nome do grupo, fica aqui em cinza, e as pessoas que fazem parte desse grupo e que poderão assinar. No meu caso, só como a gente quer fazer uma simulação de uma tramitação externa, eu vou colocar a minha própria assinatura e já vou assinar para enviar o documento assinado. Vou inserir o documento no processo, e aí pode ser quantos documentos acharem interessante. Vou colocar o Daniel como interessado do processo. Deixa eu ver se tem fluxo. Eu também já estava fazendo os testes em fluxo de processo, caso a gestão arquivística, né, a gestão de protocolo queira usar. Também já fiz alguns testes para funcionalidade de fluxo. Está funcionando aqui perfeitamente, tá? Então, se quiser colocar esse processo em fluxo, basta marcar aqui fluxo. No meu caso aqui, eu vou mandar para outra unidade e vou mandar para a unidade que ela é uma unidade para tramitação externa, que é a 10.0010, tá? E vou confirmar. Deixa ele carregar. Pronto, então aqui nosso processo 5378/2020. Aqui indica, né, que é um processo eletrônico, que é condição necessária para que a gente possa fazer o envio externo. Deixa eu guardado aqui. E agora eu vou lá na unidade 10.0010 e vou receber esse processo. Aqui eu tenho os meus processos pendentes. Aqui o nosso processo, eu vou recebê-lo. E para poder enviar, eu preciso primeiramente receber. E vou confirmar aqui o recebimento. Beleza. Processo recebido, agora eu posso vir e registrar a saída dele. Estou usando aqui o atalho, mas poderia acessar também a funcionalidade de forma individual. Então aqui, ó, eu tenho que clicar em órgão externo e dizer que minha forma de envio é eletrônico. E aqui eu tenho que procurar o órgão externo que está configurado no repositório.
No nosso caso, o repositório que está configurado é o Poder Executivo Federal, República Federativa do Brasil, e o nome da unidade era... Deixa eu confirmar o nome da unidade aqui nos slides, que eu não lembro. Só um minutinho. Se clicar naquela setinha preta que apareceu do lado do nome, não lista não, Felipe? Ele lista, só que é confuso de procurar o nome. Ah, tá. Aí quando eu fui fazer a simulação, eu preferi usar lembrei, desburocratização. É a única que está para fins de testes, né? Essa daqui é a da documentação, tá? Do PEN, para testar. Aí ele acha que, mas dá sim, tá? Para procurar por aqui, ó. Tem agora tem que sair procurando porque existe um repositório, tem várias unidades. Aí a única que está configurada é essa daqui, e fica mais fácil por aqui. Tem várias outras instituições que estão fazendo os testes também, né? E aí tá uma bagunça lá no SEI. E aí envia. Pronto. O processo, tramitação externa do processo iniciada com sucesso. Aí para consultar, se a gente quiser, pode ir lá na mesa virtual e visualizar como é que tá esse processo. Então vou lá na mesa só para a gente visualizar. A categoria que a gente vai usar é essa daqui, ó, processos em trâmite externo. Vão aparecer alguns outros processos, porque a gente também já estava testando, né? Mas o que a gente cadastrou agora é esse 5378. Se clicar aqui, ele mostra o trâmite. A gente pode vir aqui, visualizar trâmite. E aí a gente consegue vir aqui, os dados do processo, ele gerou um número de registro de trâmite, gerou um identificador de trâmite, e aí a gente consegue visualizar. Os metadados foram enviados, que são os dados do processo. O arquivo também foi enviado, no nosso caso era a ata, né, que eu escrevi. O recebimento de recibo de envio foi realizado também com sucesso, e está faltando apenas o recebimento do trâmite, né, uma pessoa lá no SEI, desse ambiente de testes de implantação do governo, receber. Agora, isso daqui, Davi, não é suficiente, tá? Depois que a gente envia isso daqui, vai ter um timer que controla esse envio. Aí esse timer vai ter que ser, ele vai estar programado, né, para executar de X em X tempo. Aí depois que ele executar, ele vai aparecer aqui, ó. Deixa eu mostrar logo. Deixa eu pegar aqui o link. E talvez seja até interessante, nesse caso, quando a gente terminar, Davi, que vai ser a gente vai precisar conversar, né, que é para alinhar direitinho. Esse daqui é o ambiente de testes do SEI lá do governo. Então, o órgão vai ser esse daqui, que é o que está configurado. Eu confesso a vocês que eu tive bastante dificuldade em usar o SEI. O SEI não é muito... Ele não é muito intuitivo. A interface dele também é bem estranha. Mas quando o processo foi enviado, ele vai aparecer aqui. Né? No nosso caso, o processo é o 5378. Inclusive está aqui, ó. Foi recebido já. Não, ele chegou lá, né? Então, por isso que o status lá está como pendente de recebimento, né? Aí precisa ser recebido aí no SEI, correto? Não, porque aqui ele já mostra, ó, eu estou na recebida. Assim, é porque eu também não conheço muito o SEI, tá, Davi? Aí, nesse caso, eu também nem posso ajudar muito. Mas, assim, não, mas eu digo lista... por causa eu digo o status que está lá no SIG. Sim. Isso, precisa ser recebido aqui. Ele foi enviado, né? Já está lá, na verdade. Isso. Eu só não sei como é que recebe aqui. Eu não sei se é clicando em cima, porque eu não sei mexer no SEI. Confesso a vocês que eu não sei mexer. Mas tá aqui a nossa ata, ó, o FSJ, aquela ata que a gente enviou. Coloquei só o texto, assinado por Daniel. Tá aqui o código de verificação. O documento tá aqui. Eu só não consegui, por exemplo, fazer o inverso, né? Que seria enviado e volta. É meio confuso. Vocês têm alguém que conhece do SEI aí? Não. É um pouco confuso de mexer nele. Não, mas isso aí depois a gente testa.
Eu queria mais que deixasse registrado aqui, porque a gente pretende usar esse material, esse vídeo também, até para documentação, se o pessoal precisar, tiver dúvida depois e tudo. Acho que é importante até mostrar o status lá no SIG, lá, de que o status que você apresentou lá, né? Está em andamento, mas quando você vai lá no trâmite, não, no de cima, isso. Aí, visualizar trâmite. Então aparece lá. O time já executou. É porque o time executou, perfeito. Isso. Aí quando o time executou, deu sucesso. Aí recebimento de trâmite. Por isso que apareceu lá nos recebidos já. Mas tá aqui, o processo foi enviado, documento também, tá disponível no SEI, né? E pode ser qualquer outro sistema, tá? Vocês podem enviar do sistema de protocolo do CIPAC para outra instituição que também use o CIPAC, vocês vão poder usar para movimentar processo do CIPAC para o SEI, que no nosso caso aqui, nosso exemplo aqui é o SEI, né? Só que no ambiente de testes aqui do Ministério do Planejamento, mas o envio já está sendo realizado. O que está faltando para a gente finalizar os testes antes de liberar, Davi, é o recebimento. A gente não conseguiu enviar de volta ainda não, porque o SEI é bem confuso de mexer, aí parece que tem umas configurações de unidade, e esse usuário que passaram para a gente não tem acesso a criar a unidade. Aí a gente não consegue criar, por exemplo, o FSJ e devolver o processo. Mas se for o caso, né, e você conhecer alguém e puder também, né, verificar... Não, mas muito provavelmente, Felipe, é porque a gente tem que... Vocês já cadastraram lá no Processo Eletrônico Nacional a unidade da UFSJ que vai receber? Ainda não, acho que deve ser isso. Então aí você me fala que aí a gente cadastra isso, porque se não tiver habilitada lá uma unidade para recebimento, aí não vai aparecer aí no SEI para que você consiga enviar, devolver para o UFSJ. Perfeito. Só que o problema é que tem que cadastrar nesse ambiente aqui de testes. Eu não sei qual a gente não tem a informação para poder fazer a devolutiva, né? Precisa fazer a configuração nesse... Não, mas depois a gente olha isso direito. Perfeito, mas assim, o envio já está funcionando, a gente já consegue, né, visualizar, o time executou, processo foi, documento também foi, vocês vão ter essa flexibilidade para enviar, né, processos e documentos para outras instituições que estão conectadas ao PEN. Isso daí é um dos recursos que foi recém desenvolvido pelo FRN, que vai ajudar bastante aí a diminuição vai ajudar, né, a diminuir a criação, né, de papéis aí dentro das instituições. Mais alguma dúvida, pessoal? Por mim, já mostrei tudo, tem aqui também esse material, vocês podem, se quiserem, é só preencher lá, tem um campo de e-mail, vocês podem colocar o e-mail de vocês que eu envio essa apresentação também em PDF. Eu posso também passar para o Daniel, se o Daniel quiser, ele distribui. Aqui fica mais fácil, que eu já conseguiria fazer direto. Mas a apresentação em si é isso daí. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Só uma última dúvida, Felipe, mas não tem tanto a ver com o treinamento de hoje, não. Foi liberada a assinatura, então, eletrônica dos discentes? Foi liberada, vai ficar disponível na atualização do final do mês. Uhum. E uma outra dúvida em cima disso. Esses discentes, eles têm que ser alimentados por nós ou o sistema já puxa de algum outro lugar? Ele vai puxar da base do SIGA. Quem for discente que tiver no SIGA, aí precisa dos discentes no SIGA para poder assinar. Deixa eu mostrar para vocês. Eu sou discente aqui da UFRN, aí como é que vai acontecer? Quando vocês... Lembram que lá na opção de cadastrar, vocês têm uma opção de discente? Eu não coloquei aqui nos slides porque a gente ainda não terminou essa configuração. Aqui, ó, nessa parte do cadastro. Aí o que eu coloquei? Eu coloquei só a representação, que era para garantir a vocês que ia aparecer, né, que vai aparecer. Que é essa opção aqui. Na hora de vocês cadastrarem um documento, que é quando vocês definem quem serão os signatários, aí vocês vão ter, né, aqui uma opção chamada discentes. Quando vocês colocarem e enviarem o processo, ele vai aparecer aqui, ó. O discente tem um portal do CIPAC também no sistema SIG, o FRN, e aqui tem, ó, processo, assinar documento. Aí ele acessa aqui, é porque eu não tenho nenhum, né? Mas aí ele vai poder acessar, tem que ser discente, tem que ter matrícula no SIGA registrada, aí ele vai também para a mesa virtual, por isso que eu reforço para vocês a difusão do uso da mesa virtual dentro da UFSJ, que é ela que vai facilitar a operação.
e aqui apareceria, né, meus documentos pendentes de assinatura. Tá. Você me desculpa se eu perdi alguma coisa, mas eu vou fazer essa pergunta de novo. A do membro externo, um membro externo, que é o caso de bancas, né? Isso. De defesa. Já tem alguma previsão ou não? Não vai ser feita não vai ter como fazer essa assinatura? A assinatura externa, ela já existe, mas nessa versão que vocês vão receber, ela não está contemplada. E tem alguma previsão ou não? Aí é com o Daniel. Ah, tá. Não, mas o de banca, o Felipe, o SIGA tem isso, não é do protocolo, correto? Pelo que ele falou, é assinatura externa, ou não? Então, mas é assinatura externa em banca, correto, Ada? Isso, banca de defesa. É porque, igual eu comentei mais cedo, eu acho que com a Thelma, é porque a gente está usando isso aí de uma forma de urgência devido à pandemia. Mas o SIGA, ele completa isso sim, é porque o SIGA ainda não foi... a gente está em processo de implantação, mas é igual o estrictolato que já tem funcionamento, já consegue fazer isso sim no SIGA. Mas o do SIGA não está ainda liberado esse módulo, então, de assinatura de membro externo, não. Estrictolato tá. Tem certeza? Tem certeza. Estrictolato. É porque a assinatura se for assinatura de documentos, ela vai ser feita dentro do módulo de protocolo. Não sei como é SIGA, eu não domino, não conheço, né? Não, mas porque ele tá falando de banca. Por isso que eu perguntei. Isso. Se for banca, para a banca, tem sim assinatura de membro externo. Inclusive, no nosso canal do YouTube, você pode procurar lá os vídeos estritilados que é ensinado. Então perfeito. Mas se for se forem pessoas externas, e deixa eu aproveitar também, deixa eu mostrar logo aqui. Não está contemplado ainda, mas já vou aproveitar já mostrar esse novo recurso, mas ele não está disponível nessa versão ainda. É um ambiente de teste da UFRN, então um membro externo, uma pessoa que for fora do sistema, ele pode fazer um cadastro, tem aqui assinantes externos, aí ele faz um cadastro aqui, eu acho que eu tenho um cadastro, acho que eu tenho. Fiz um cadastro. Só para testar. Eu não lembro agora, mas tem aqui. Qualquer pessoa vai poder se cadastrar, né? Vem aqui, aí tem aqui, cadastre-se, preenche esse formulário aqui, e aí quando alguém for criar um documento, vai aparecer lá, nessa mesma opção aqui que aparece Discentes, né? Aí vai aparecer um chamado assinante externo. Aí você clica, aí você digita, aí a pessoa já vai ter se cadastrado previamente, né? Aí ela vai receber um e-mail, aí vai acessar aqui essa área do assinante externo, que vai direcionar ela também para a mesa virtual, e ela vai conseguir fazer a assinatura. E aí vale para fornecedor, né? Geralmente fornecedor ou qualquer outra pessoa de fora do sistema. Entendi. Tá ótimo. Mas isso daí ficou pronto mês passado pela UFRN, eles concluíram essa alteração do sistema mês passado, e aí nessa que vocês estão recebendo agora não contempla essa operação. Tá, joia. Obrigado. Mês passado não, mês retrasado, perdão, foi em junho. A gente tá em agosto, né? Com agosto começou. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Essa parte de processos restritos é bem importante, tá? Porque mexe muito com os chefes de unidade. A maioria dos processos restritos vão estar habilitados por chefes. Os chefes que vão ter essa possibilidade de visualização aí e registro de ciência, né, do processo para que outra pessoa consiga fazer análise. Mas, no mais, era isso, tá? Que eu queria demonstrar para vocês. Se tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Se não tiver, fica aqui o agradecimento pela participação de todos na apresentação. Beleza, Felipe. Muito obrigado, viu, pela apresentação.
Felipe, obrigado. Eu agradeço todo mundo aí pela presença. Aí, em caso de dúvida, eu não sei se vocês viram no chat aí, esse módulo que é um gestor, é o Aender, do arquivo permanente, vocês podem entrar em contato, mas o NTIF também está à disposição. Então, sempre que precisar, nós estamos juntos aí. Obrigado mais uma vez, Felipe. Valeu, pessoal. Até a próxima.